abrir a Bíblia e refletir sobre ela. Estou então começando hoje uma série que eu estou na dúvida sobre o título. Eu pensei que o título seria Radicalmente como Jesus. Talvez. E pensei que poderia ser a ética do Evangelho. Estou na dúvida, mas hoje vou fazer então uma introdução. Às vezes que eu fui a Israel, em cada viagem eu chorei em lugares diferentes, digamos assim. Mas por 2 vezes eu chorei lendo um texto bíblico. Diante do grupo ali, eu abri a Bíblia e comecei a ler esse texto bíblico. E eu não consegui continuar, porque as lágrimas me impediram. E aí então os irmãos que estavam ali prosseguiram na leitura. Por que eu chorei? Primeiro pela profundidade e simplicidade do texto. Segundo lugar, eu chorei por estar naquele lugar onde aquelas palavras foram proferidas por Jesus há, resumidamente, 2000 anos. É claro que não sabemos com precisão o lugar, mas onde nós estávamos, de frente para o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, formando uma espécie de concha acústica natural, para que a voz pudesse se perpetuar, aquilo me levou a pensar que estávamos, se não no lugar, muito próximo daquele lugar. Então, essas circunstâncias fizeram com que eu chorasse. Esse texto eu acho que todo mundo aqui já sabe qual é. Qual é o texto que eu estou referindo e não falei qual é? Quem ousa? Sermão do Monte, sobretudo nas chamadas bem-aventuranças. Vamos ler então? Queria que você abrisse então a sua Bíblia aí. Em que capítulo está essa bem-aventurança? De qual? Qual o capítulo? O número do capítulo de Mateus? 5. Todo mundo já sabe, não é verdade? Porque isso está gravado em nossos corações. Tanto é verdade que até não cristãos amavam esse texto. Consta que o grande Gandhi disse: olha, se tudo que Jesus dissesse só sobrasse esta parte, já valeria por todo o Evangelho. E é verdade. Então, irmãos e irmãs, nós temos que permanentemente voltar ao Evangelho, no sentido de voltar ao texto do Evangelho, a ler o Evangelho. Às vezes nós achamos que já conhecemos os Evangelhos, e conhecemos, mas cada vez que nós lemos, ele vai descortinando um conteúdo novo diante dos nossos olhos. Ao ver as multidões, e o chamado Mar da Galileia tem 12 por 12, para simplificar assim, de diâmetro, e as aldeias, ou de pescadores, ou de lavradores, vão se formando ao longo do mar. Enquanto então eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo em alguma daquelas cidades ou aldeias, as multidões iam correndo para ali. Quando falamos multidões, estamos falando de 40, 50, 100 pessoas, porque as cidades tinham 400 habitantes, eram muito pequenas comparativamente à nossa condição nos dias contemporâneos. Mas elas afluíam para ouvir aquilo, não tinha outro meio de comunicação, a não ser o boca a boca. Alguém estava no barco, atravessava para o outro, olha, está acontecendo, Jesus está lá. Você vai vendo isso claramente, que um dia ele entra no barco, e as pessoas souberam que ele estava em tal lugar e acorreram para lá. Então, quando Jesus está reunido ali com primeiramente os apóstolos, depois os discípulos, e as multidões começam a ir em direção de Jesus para ouvir. Então, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Isto é, as multidões estavam ao longo da praia. Jesus então sobe no lugar mais elevado, em que então, formando essa espécie de caixa acústica natural, pudessem ouvir as pessoas ali presentes. Então ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Lendo Mateus, observamos que este é o primeiro sermão de Jesus. Será que, se você fosse membro de uma igreja e o pastor que desejasse vir a ser o pastor daquela igreja começasse a pregar um sermão assim, você o convidaria? Se um filósofo ou político dissesse essas palavras num comício, você votaria nele? Nós gostaríamos que esse pensador religioso ou político nos falasse de outra maneira, de uma forma mais enérgica, e nos propusesse grandes questões, ou filosóficas, ou políticas. Mas Jesus faz uma coisa completamente diferente e radical. Nunca ninguém tinha pregado em toda a história da humanidade desse jeito. Esse sermão revela a natureza mesma de Jesus. Se lembram quando ele disse mais adiante: eu sou manso e humilde de coração? Está traduzido aqui nesse trecho do chamado Sermão da Montanha. Eu acho que, se a gente usar um pouco a imaginação, o que é que nos leva esse sermão a pensar? Não que Jesus estivesse gritando para ser ouvido, mas quase que sussurrando. Não convencendo pelo grito, pela eloquência, pela retórica, porque ele não tinha intenção de converter. Ele faz um sermão para abençoar. Bem-aventurados. É difícil traduzir essa palavra bem-aventurado. No grego é makarió, feliz, bem-aventurado. E nenhuma das palavras nas línguas conseguem traduzir essa ideia do Macário, que tem uma ideia de movimento, uma ideia de ação e ao mesmo tempo de dependência. Esse é um sermão que eu e você temos que constantemente voltar até ele, porque na verdade ele nos propõe uma utopia. Vamos ser francos. Isso funciona? Esse sermão funciona? Vai ali na Praça Sem Espenha, apinhada de gente, sobe num banquinho e prega esse sermão. No meio do caminho, todo mundo já foi embora. Eu fiz então uma paráfrase desse texto que vou ler agora para os irmãos. Centenas de pessoas vinham procurar por Jesus. Olhando para elas,
Jesus subiu a um monte onde se assentou. Depois que as pessoas se aproximaram, Jesus se pôs a ensiná-las. Jesus disse: felizes são os que dependem de Deus, porque o céu lhes está garantido. Repito: felizes são os que dependem de Deus, porque o céu lhes está garantido. Felizes são os que agora choram, porque receberão o conforto de que precisam. Felizes são os que lutam, mas não lançam mão da violência, porque receberão o que buscam. Felizes são os que passam fome e sofrem injustiças, porque terão as suas necessidades atendidas. Felizes são os que agem com compaixão para com os outros, porque assim serão tratados. Felizes são os que preservam puros os seus corações, porque se alegrarão em Deus. Felizes são os que promovem a paz, porque Deus os prestigiará como filhos queridos. Felizes são os que enfrentam perseguições por amarem a justiça, porque é deles o evangelho da graça de Deus. Felizes são os que por me amarem são insultados, perseguidos e caluniados. Alegrem-se grandemente, sabendo que terão grande recompensa no céu. No passado, eles perseguiram também os profetas de Deus. O Evangelho é radicalmente simples, porque fala do que precisamos para nós e do que devemos demonstrar para com os outros: compaixão. Se nós tomarmos o Sermão do Monte, que se estende pelo capítulo 6 e parte do capítulo 7, o que nós encontramos como a palavra-chave, definindo o que é o reino de Deus, é compaixão. Ao fazer esta paráfrase, cujo objetivo é deixar claro como Jesus, se hoje viesse a nós, pregaria esse sermão, é um exercício, é claro, de imaginação. Eu me indaguei sobre a expressão reino de Deus. Se essa expressão hoje Jesus a usaria. Entendo que nós não conseguimos entender o que é reino de Deus, porque não temos mais reinos no mundo. Temos talvez impérios, mas nenhum de nós vê com bons olhos, seja o império americano, ou o império russo, ou o império chinês, ou algum outro império. E a palavra reino só se usa basicamente na Inglaterra e também não está entre aquilo que nós imaginamos que tem alguma coisa a ver de fato com a vontade de Deus. Eu entendi que reino de Deus é melhor compreendido se usarmos a expressão evangelho da graça de Deus, ou a boa notícia do amor de Deus. Preferi então esta expressão. Então, com isso eu digo, se nós percorrermos as páginas do evangelho escrito, o que é que nós vemos? Nós vemos um Deus em ação, com compaixão, e a compaixão de Deus para conosco resume o evangelho de Deus, e a nossa compaixão para com os outros resume quando esse evangelho de Deus alcança as nossas vidas. O futuro do evangelho é a compaixão, não a teologia, não a religião, não a denominação, não a igreja, é a compaixão. E se a igreja estiver embalada na compaixão, o mundo vai ouvi-la. Se a teologia estiver perfumada radicalmente pela compaixão, o mundo vai escutá-la. Se a cruz for anunciada como é, com compaixão, as pessoas vão se curvar e aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz. O ser humano, não importa a sua condição social e econômica, é o foco
do Evangelho. Observe, quando Jesus faz as suas felicitações ou bem-aventuranças, ele fala, por exemplo, dos pobres de espírito, e eu parafraseio como aqueles que dependem de Deus, e Lucas nos fala apenas em pobres. Ele fala dos que choram, eles falam do que tem os seus problemas para resolver, ele fala dos que passam fome, ele fala dos que sofrem injustiça, eles falam daqueles que são perseguidos, para ilustrarmos alguns desses aspectos daquelas pessoas em situação de necessidade, em situação de carência, e essas pessoas são o foco do Evangelho da graça de Deus, são o foco da missão de Jesus, são o foco do ministério de Jesus. Segundo lugar, o Evangelho é radicalmente simples porque valoriza a simplicidade, a pureza e a paz, não a riqueza, a força e o prestígio. Esteve no Brasil recentemente o homem mais rico do mundo. O que ele tem, eu nem consigo imaginar o número de zeros que tem. E quando ele perde 1% de sua fortuna, é coisa assim de 1 bilhão, 1%. E aí quando ele veio, foi um acuda-nos por parte da segurança, porque o que tinha de penetra, não convidado, querendo estar perto dele, fazer uma selfiezinha, não cabia em nenhum jornal. Porque as pessoas querem estar perto de quem tem poder, quem tem dinheiro, quem tem prestígio. Essa é uma tentação, desculpe o adjetivo que vou usar aqui, desgraçada. Nos toca a todos nós. Já lhes contei aqui que uma certa ocasião, por razão de trabalho, eu fui a uma reunião no hotel Copacabana Palace, em que o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, ia receber as pessoas. Eu tinha uma missão, que era entregar a ele um livro, e lá fui eu. E eu fiquei impressionado, aquele salão muito bonito, muito bem decorado, imenso, sem cadeira nenhuma, e ali então todos esperando entrar o presidente da República. Quando ele entra, obviamente é aplaudido. E quando ele entra, eu nunca esquecerei dessa imagem. Qualquer movimento que ele dá, se ele vai para a direita, todo o auditório faz isso. Quando ele foi para a esquerda, todo o auditório fez isso. Tocante como nós seres humanos, nós seres humanos, você possivelmente apreciamos estas coisas relacionadas à riqueza, à força e o prestígio. Vocês sabem que uma das discussões que se travou nos anos 90 no Brasil, de novo eu vi essa discussão ressurgindo, se Jesus era rico ou se ele era pobre. Porque absurdamente, alguns conseguiram, não se sabe como, desenvolver a ideia de que Jesus era rico. Embora ele dissesse que não tinha onde repousar a sua cabeça. Morava na casa da mãe, Maria. Não era sua aquela casa, por exemplo. E a maior parte do tempo ele dormiu em barcos. E nasceu onde nasceu, como todo mundo aqui sabe. Não era um palácio, era uma manjedoura. Mas assim mesmo, tentando adaptar o Evangelho à realidade em que a riqueza é valorizada, alguns teólogos, se é que podemos chamá-los desse modo, começaram a pensar que Jesus era rico, logo nós também, como filhos de Deus, temos que ser ricos. E isso atrai multidões. Pregadores que pregam isso atraem multidões. Mas o Evangelho é radicalmente simples, porque valoriza a simplicidade. E Jesus tem a ousadia, desculpe a palavra que eu vou usar aqui agora, a ingenuidade de nesse sermão dizer assim: olha, não se preocupe com aquilo que vocês vão comer ou vestir. Olha,
Querem um exemplo de como viverem? Olhem as plantas no campo. Não trabalham, não dão duro, não suam, no entanto, não lhes falta nada. Olha o pardal, não trabalha, fica ali na maciota, mas Deus alimenta o pardal. É muita ingenuidade de Jesus, não é? Espero que ninguém me chame de herege, mas não é tão estranho isso? Quem de nós quer ser tão simples como um lírio, ou uma planta, ou como um pássaro, ou como um pardal? É a simplicidade do Evangelho, é a pureza. Mais adiante Jesus diz: olha, se você com o seu olho pecar, arranca o olho. Jesus está dizendo com essa metáfora que o mais importante na vida é a pureza lá dentro do coração, porque se o coração não for puro, fique certo que de uma hora ou outra ele vai furar o bloqueio e vai cometer aquilo que o seu coração deseja. É por isso é necessário uma pureza radical lá dentro. O Evangelho é radicalmente simples porque valoriza a simplicidade, a pureza e a paz. Em Jesus, a simplicidade é natural por ser espiritual. Quando eu falo natural aqui, não é de natureza, essa coisa intensa, nossa, essa coisa que nos constitui biologicamente, psicologicamente. Por naturalmente, aqui eu estou falando de espontaneamente. O nosso projeto de vida deve ser de tal modo que a compaixão ou a simplicidade, para ficarmos nesse aspecto aqui, seja tão espontâneo em nós que nós nem sequer fazemos qualquer força para sermos simples. É isso que eu chamo de natural. Mas é natural quando é espiritual. É natural quando é espiritual, quando Jesus, então, através do Espírito Santo, controla as nossas mentes e os nossos corações. Segundo Jesus, portanto, nosso estilo de vida deve ser simples, sem ostentação. E os irmãos sabem, não é de agora, que em todos os tempos a sociedade sempre apreciou a ostentação. Nos dias de hoje ela se torna mais forte porque os meios de comunicação são muito mais populares e ampliados. Então cada um procura ostentar, seja uma joia, seja um amigo que tem, seja um livro que escreveu, ostentar. Porque a ostentação nos dá a ideia de que somos superiores aos outros. Eu tenho o que você não tem, eu tenho amigos que você não tem, muitas maneiras de ostentar. Quantos seguidores você tem no Instagram? Aí você tem um Instagram que é fechado. Isso é simplicidade. O meu não é fechado, para deixar bem claro. Mas eu tenho 13 mil, quase 13 mil seguidores. O que é isso com quem tem 100 mil? Meu sonho, eu quero ter 100 mil. E quem tem 1 milhão, 3 milhões, 30 milhões de aspas, seguidores, fecha aspas. Pessoas que compram seguidores, sabe para quê? Além de ganhar dinheiro com isso, para ostentar. É uma corrida para quem tem mais seguidores, sempre entre aspas, evidentemente é necessário sempre reforçar esse aspecto. Então a ostentação ganha diferentes maneiras. Porque a ostentação ela se alimenta da desigualdade, que não é uma virtude. Jesus, segundo ele nos ensina, a nossa vida deve ser simples, sem ostentação e sem desperdício. Eu me alegro com a juventude. A juventude nos tem ensinado
muito acerca de não desperdiçar. Porque o desperdício é uma espécie de suicídio social, como se a terra sempre fosse ter alimento para todos. Os irmãos têm acompanhado o noticiário e nós estamos realmente numa situação muito difícil, porque o alimento está escasseando. Já estava nessa condição e agora, com a guerra recente sobre a qual temos sabido, os alimentos estão escasseando cada vez mais. A situação de fome no mundo talvez tenha alcançado seus momentos mais dramáticos na história da humanidade, parte dela por causa do desperdício. O que é uma vida simples? É ter o que precisamos, inclusive para compartilhar o que nós podemos. Mas ainda, em Jesus, a pureza é radical, porque é a pureza no coração e a pureza do coração. É mais fácil não demonstrar pureza do que realmente tê-la. A impureza não demonstrada ninguém vê, nem nós mesmos. Mas eu quero reafirmar que o melhor de nós não é praticar a impureza, mas domá-la, até não tê-la. A impureza é natural em nós, natural aqui no sentido de carne, de nossa natureza biológica, psicológica, ela é natural em nós. Mas é o Espírito de Deus trabalhando no nosso coração que vai nos purificando. Infelizmente, irmãos e irmãs, a toda hora nos escandalizamos com amigos, amigas, que se deixam levar pelo desejo impuro e coloca essa impureza em prática. E as notícias estão aí a todas as horas nos grandes jornais e também nas redes sociais, não preciso aqui mencionar. Quantos padres, só para ficarmos no território cristão, quantos pastores não domaram a sua impureza? E a sua impureza os destruiu. Por isso Jesus diz que a pureza que é no coração tem que ser radical. É absurdo, mas o maior negócio no mundo ainda é a pornografia. É totalmente absurdo. Não é a droga, não é o comércio de barbitúricos ou outras drogas ilícitas, é a pornografia. Sempre a pornografia encontrou espaço nos corações e, com os meios de comunicação se multiplicando, as possibilidades se tornando maiores. A pureza tem a ver com nossa motivação. Porque uma pessoa corrupta, passiva ou positivamente, se deixa levar, porque a sua motivação, isto é, a ambição, fala mais forte. Quando a gente lê as histórias dos crimes, como é que a pessoa foi cair nesta? Porque a ambição cegou a sua razão. Falou mais alto, porque não havia pureza no seu coração. Em Jesus, em terceiro lugar, falei da pureza, em segundo, falei da simplicidade em primeiro. Em Jesus, a paz é fundamental, mesmo que implique em perda. Jesus estava ali no Getsemane, tinha acabado de orar, manifestou diante de Deus o seu desejo de não morrer na cruz. Ele teve uma oportunidade. Chegaram Judas e seus asseclas,
para prender Jesus, mas Pedro, homem de fibra, guerreiro de Deus, pegou a sua espada e disse: não vai, ele não vai com vocês. E quando Malco dá um passo para prender e, quem sabe, amarrar Jesus, Pedro decepa a orelha da cabeça do soldado. Era hora de Jesus sair fugido com os seus e se livrar daquilo que ele não queria, que era o Gólgota, que era a morte. Mas o que ele diz? Pedro, guarda a espada. E perdeu. Jesus perdeu. Ele tinha uma chance de ganhar, mas ele perdeu. Ele foi preso e depois morto. Porque nós às vezes temos uma ideia assim, porque era o plano de Deus, o projeto da salvação, etc, etc. Nós sabemos que Jesus não sofria, não sentia, mas já várias vezes mencionei isso aqui. Ele chorou no Getsêmani e o seu suor era sangue, tal era o seu sofrimento. Nós temos valorizado a guerra. A história humana é a história da guerra. E nós incorporamos a linguagem da guerra nos nossos discursos. Ah, fulano de tal, filho, ou outra pessoa, ou uma mulher, ele ou ela era muito guerreiro, ele é um guerreiro, uma guerreira. Nós entendemos o sentido da metáfora, só que é uma linguagem que acaba trazendo para o nosso cotidiano uma imagem de que nós não somos promotores da paz. Meu general é Cristo, cantávamos, não é, Silas? Cantávamos. Silas cantou muito essa música. Fica em pé aí, Silas, quero que o pessoal veja você aí, e você testemunha, cantou muito essa música lá na Igreja Batista da Tijuca. O meu general é Cristo. Você não canta mais, está aqui também numa boa igreja, na verdade. Brincadeira, aqui também já cantamos, é uma boa música. Eu só estou brincando, porque a linguagem, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, nós temos que desbelicizar a nossa linguagem. Há uma definição do que é a paz. E alguns dizem que a paz é uma paz onde há equilíbrio de forças armadas. Eu não ataco você porque você tem uma arma nuclear. E você também não me ataca porque eu tenho arma nuclear. Você não me ataca porque eu tenho um músculo forte, eu sou faixa não sei o quê. Não vou entrar nessa área, gente. E vice-versa. Isso é paz? Obviamente que não. Por isso eu estou sugerindo que nós temos que desbelicizar a nossa linguagem. Para vencer, nós não temos que derrotar o outro. Nós podemos chegar em primeiro lugar sem diminuir quem chegou em segundo, porque na verdade nós temos que vencer a nós mesmos. Nós precisamos valorizar a paz, buscar a paz, porque a paz gera unidade. Todo mundo aqui já sabe que um dia ficou com muita raiva de uma pessoa porque ela fez uma coisa horrível e a vontade era de eliminar aquela pessoa. Mas por alguma razão, eu diria por poder do Espírito Santo, você resolve conversar com a pessoa. Às vezes fica com mais raiva ainda, acontece. Mas muitas vezes você compreende o que o outro está dizendo e passa a entender que aquilo que você entendeu não é o que realmente ela quis lhe dizer. É disso que estou falando, de viver a radicalidade do Evangelho de Jesus, que valoriza a paz. Eu fui contar quantas vezes o Novo Testamento traz a palavra paz. 90. E quantas vezes traz a palavra guerra? 7. E todas condenando a palavra.
É o Novo Testamento de Jesus. O Evangelho é radicalmente simples porque nos convida à esperança em Jesus. As bem-aventuranças são, na verdade, promessas. Promessas para que nós confiemos, promessas que nos lembrem que nós somos abençoados, várias dimensões. Se dependemos de Deus, a vida eterna está garantida. Se passamos por dores, lutos, decepções, depressões, seremos consolados. Essa é a promessa. Se temos lutas a passar, problemas a enfrentar, nós seremos honrados. Nós deixaremos um legado precioso para nossos filhos e para a nova geração. É o que está nas bem-aventuranças. Temos nossas necessidades, seremos saciados. Mesmo que o mundo seja desigual na distribuição dos bens, os que confiam em Deus terão satisfeitas as suas necessidades. Eu disse necessidade. A promessa diz que quando nós somos compassivos, nós seremos recompensados. Porque os compassivos serão compassivamente tratados com compaixão, senão aqui no céu. Mas não são compassivos para receber, é natural, porque é espiritual no seu coração. A promessa nos diz ainda que nós teremos o ver a Deus, do verso 8, nós teremos comunhão com Deus. Para mim, essa é a maior promessa. Eu posso estar sem dinheiro, mas se eu estou em comunhão com Deus, eu tenho certeza que Ele vai resolver esse problema. Se é que é bom resolver esse problema. Essa semana, alguém falava comigo de uma grande dificuldade e ela mencionou, não sei se é porque ele tem esse desejo de ser famoso que isso virou a sua cabeça. Às vezes nós queremos ter dinheiro, precisamos ter dinheiro, mas talvez o dinheiro não nos faça bem. Talvez a falta dele nos faça melhor. Bem, eu sei que é um pouco radical, né? Quando nos perseguem, nos colocam como sombra o futuro, a promessa é: fiquem tranquilos, vocês irão para o céu. Portanto, o chamado Sermão do Monte, John Stott chamou de o sermão da contracultura. Ou podemos, em outras palavras, dizer, é viver na contramão. Quem está na mão não entra no céu. Só entra quem está na contramão. É extraordinária aquela palavrinha simples de Jesus quando ele disse: olha, a porta do céu é estreita. Jesus, poxa, precisava falar isso? A porta do céu é estreita. O que é largo é o caminho da perdição. É isso que nos mostra que o Evangelho é radical. Vou dizer que quer dizer o seguinte: não é para todos. Porque nem todos querem viver na contramão, mas querem viver no espaço, na tranquilidade, na largura das coisas, por exemplo, no plano moral, fazendo o que bem entender, mas a porta é estreita. E Jesus depois faz uma comparação em que essa porta é tão estreita como aquele fundinho da agulha. Estão vendo aquela porta ali? Não estão vendo, estão olhando para mim, mas se você olhar para trás, vão ver que ele tem uma porta.
A porta do céu é apenas o furinho da fechadura. Dá para passar? Não. Tem que abrir a porta. Só estou mostrando a comparação que Jesus Cristo faz, para nos dizer que nós somos então convidados a viver numa perspectiva não de passar pela porta larga, mas pela portinha estreita, pelo buraquinho, pelo mínimo, porque o Evangelho é radicalmente simples. É possível isso? Não. Vamos ser honestos, não. É uma utopia, é impossível por nós mesmos. Mas Jesus viveu aquilo que pregou e nós também podemos viver aquilo que Jesus pregou, porque Ele pregou para mim, Ele pregou para nós. Eu quero lhe convidar a ficar em pé. Vou pedir aos irmãos da comunicação para colocarem de novo o Sermão do Monte, para lermos todos agora este sermão, com o desejo que este seja, vou colocar assim, o meu evangelho. O meu, isto é, o seu. É nisso que eu creio. A partir do verso 3, é nisto que eu creio. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que me define. É isso que eu sou. Vamos então ler juntos? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Porque aí vem a aplicação. Juntos alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos continuar em pé, vamos então cantar.